Um ex-diretor da CIA dá a entender que Trump poderia ter entregue segredos nucleares aos russos e que isso poderia levar à pena de morte. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse caso é bastante interessante, inclusive do ponto de vista da desinformação. Mas vamos fazer por partes. Eu vou explicar primeiro o que aconteceu, como surgiu a hipótese da execução do Trump nesse caso, e depois vou avaliar esse caso tanto do ponto de vista jurídico, isso tem realmente alguma coisa possível dentro da lei americana, vou avaliar do ponto de vista da estratégia política, evidentemente tem estratégia política por trás disso, e finalmente vou explicar um pouco sobre a desinformação que está cercando o caso. Primeiro, o que aconteceu? Na segunda-feira, dia 8 de agosto, o FBI, a Polícia Federal Americana, executou um mandado de busca e apreensão na residência de Mar-a-Lago, pertencente a Donald Trump, na Flórida. É uma mansão enorme com 58 aposentos e é uma das casas do Trump. Em uma determinada ala dessa mansão estão os escritórios pessoais do ex-presidente. O mandado referia-se a uma investigação que ele teria levado consigo documentos confidenciais quando deixou a presidência americana. O FBI teria recebido o mandado na sexta-feira, porém explicitamente certificou-se que o ex-presidente não estaria no local no momento da busca, antes de fazer essa busca que aconteceu no dia 8, na segunda. O motivo é que, pelos procedimentos policiais americanos, quando algum investigado sofre busca e apreensão e está no local, o procedimento determina que ele seja algemado até os policiais garantirem a segurança do perímetro, mesmo que ele não reaja à ação. Os policiais queriam evitar ter que fazer isso porque, obviamente, uma foto nessa situação poderia ter um peso político enorme. De fato, mesmo tal operação é um fato excepcional na história americana, porque os americanos sempre tomaram muito cuidado para evitar expor presidentes e ex-presidentes. Uma ação judicial contra um presidente ou ex-presidente pode levar a um descrédito na imagem do país. O presidente, goste você ou não, representa o país. O fato é que, enquanto Trump estava em Nova York, os policiais cumpriram um mandato de busca e levaram 11 conjuntos de caixas e documentos do escritório dele. Apesar da busca ter focado no escritório, eles também revistaram o guarda-roupas do quarto particular de Trump e Melania. Chegaram inclusive a arrombar um cofre no local que, porém, estava vazio. O mandado de busca e apreensão em si foi divulgado hoje e esclareceu o que já era discutido antes. A indicação é que a busca era por documentos confidenciais que Trump supostamente teria levado consigo. O mandado falava em qualquer tipo de documento, o que levou alguns jornalistas e pessoas ligadas a democratas a especular que Trump poderia ter levado segredo de armas nucleares consigo. Não faltou pessoas que alegaram que ele poderia ter levado esses documentos sobre armas nucleares para entregá-los aos russos. O fato é que, em face da possibilidade dos documentos sigilosos conterem segredos de armas nucleares, o ex-diretor da CIA, o Michael Hayden, que também trabalha como consultor para uma rede de televisão, a MSNBC, retuitou uma história sobre o casal Rosenberg, um casal americano que foi pego repassando informações sobre armas nucleares aos russos e acabou sendo executado em 1953. Embora o caso dos Rosenberg tenha acontecido no auge da Guerra Fria, num contexto totalmente diferente, de fato, traição ainda é causa para a pena de morte nos Estados Unidos. Então, já tem várias pessoas na esquerda americana pedindo descaradamente a execução, a pena de morte para Donald Trump com base nisso. Mas é preciso deixar claro que o FBI não confirmou nada sobre o conteúdo dos documentos apreendidos. O mandado de busca inclui, como é padrão nesse tipo de caso, a lista de caixas e documentos apreendidos. Embora muita gente tenha especulado muita coisa, não se sabe ainda exatamente o que tem nessas caixas. Pode ser que não tenha nada confidencial de fato, ou pode ser que tenha algum documento confidencial, mas pouco provável haverem segredos de armas atômicas. Inclusive, do ponto de vista jurídico, é extremamente questionável esse tipo de ação por vários motivos. Primeiro, porque o presidente americano ele tem o direito de desclassificar documentos. Portanto, ele pode tornar documentos sigilosos públicos. Se ele tirou os documentos da Casa Branca enquanto ainda era presidente, então ele automaticamente os desclassificou e estava em seu direito. Além disso, acusações de ex-presidentes retirarem documentos sigilosos são comuns.
porque muitos documentos pessoais dos presidentes acabam sendo classificados no momento em que eles são presidentes. Então, ao final, ao retirar seus próprios documentos, pode acontecer de muita coisa ser classificada. Do ponto de vista jurídico, o caso é extremamente frágil. Ainda assim, apontam juristas, a lei americana, em seu Código 18, parágrafo 2071, fala sobre o crime de maltratamento de documentos confidenciais e estipula como pena multa até 3 anos de cadeia e também a vedação de ocupar cargo público para toda a vida. Ou seja, Trump nunca mais poderia ser presidente americano. E isso pode explicar a ação do ponto de vista estratégico. Os democratas só ganharam a eleição de 2020 porque foi uma eleição excepcional. O uso de voto pelos correios de forma não justificada e sem conferência de assinaturas gerou um grande número de votos, foi recorde nos Estados Unidos. Os americanos sempre usaram votos pelo correio, é verdade, mas era algo muito restrito, você precisava requisitar antes, pedir com antecedência, justificar o voto, eles só autorizavam em algumas situações. Devido à Covid, foi algo muito mais amplo. Essas condições não devem se repetir em 2024, nem na eleição desse ano para a Câmara dos Deputados. Está se prevendo uma enxurrada de votos republicanos, em que os republicanos certamente devem recuperar a maioria no Senado e na Câmara. Arrisca terem uma maioria folgada em ambas as casas. Além disso, as pesquisas de intenção de voto apontam que Trump bateria Biden com facilidade em 2024. Impedir Trump de concorrer pode ser a única alternativa que sobrou para os democratas a essa altura. Não deixa de ser sintomático que Merrick Garland, o atual advogado-geral americano, deixou claro que ele pessoalmente supervisionou o processo. Ele, além de democrata, tem uma rixa pessoal com Trump. Quando Antonin Scalia, ministro da Suprema Corte americano, morreu em 2016, cabia a Obama indicar seu sucessor, e ele indicou Merrick Garland. Os republicanos, porém, que tinham a maioria no Senado na época, barraram a indicação até a posse do Trump. Trump, então, quando tomou posse em 2017, revogou a indicação de Garland e nomeou Neil Gorsuch, uma das 3 indicações republicanas que Trump fez em seu mandato. Portanto, Garland foi diretamente prejudicado por Trump. Pode-se imaginar que se trata da pessoa certa com ódio suficiente para executar o plano dos democratas de impedir a humilhação suprema deles, que seria a volta de Trump em 2024. Não apenas isso daria um mandato ao republicano, como daria razão às suas alegações de fraude na eleição de 2020. E mais, a oportunidade de correr atrás daqueles que executaram o plano então. Além disso, é importante notar que o juiz que assinou especificamente o mandado de busca tinha ligações com Jeffrey Epstein. Ligações bastante suspeitas, diga-se de passagem. O que vai acontecer com esse processo do Trump é uma incógnita. Existem poucas evidências de crime real, mas existem alegações que podem ter havido provas plantadas. Uma eventual condenação do Trump na justiça certamente seria revertida na Suprema Corte. Mas os democratas estão mais preocupados com a repercussão negativa de tudo isso. O comitê de 6 de janeiro que eles arrumaram não gerou tanto impacto quanto esperavam. Foi algo parecido com a CPI da Covid aqui. Aqueles que já eram contra Trump, que já eram democratas fanáticos, ficaram ainda mais contra Trump. Mas as pessoas, de forma geral, simplesmente não ligaram muito para isso. Muito mais do que condenações formais, do que botar Trump na cadeia ou até executar Trump, os democratas esperam culpar Trump de crimes inomináveis, botar várias manchetes nos jornais para degradar não apenas a imagem dele próprio, mas também de candidatos que ele apoia. Isso pode ser um problema, mas o fato é que tal busca e apreensão gerou, ao contrário, muita gente apoiando Trump e acusando o FBI de partidarismo. Esse tiro pode sair pela culatra. Passo essencial da estratégia democrata para desacreditar Trump é novamente ligar Trump aos russos, como eles fizeram, dizendo que ele iria entregar segredos nucleares aos russos. Como há amplo apoio em todas as camadas da sociedade lá nos Estados Unidos aos ucranianos, e não poderia ser diferente, e os russos são corretamente vistos como invasores autoritários, isso poderia atingir mais gente do que apenas os democratas. Já há algum tempo, os democratas tentam ligar Trump aos russos,
que supostamente teriam sabotado as eleições de 2016, fazendo Trump ganhar aquela eleição. Essas alegações da eleição de 2016 são frágeis. Os supostos casos de ação russa tentando mudar votos são patéticos e muito menores do que se imagina necessários para mudar uma eleição. De fato, a capacidade russa de causar desinformação, de mudar a opinião das pessoas, se mostrou totalmente irrelevante exatamente no caso da guerra. No momento que os russos queriam mais do que tudo que os americanos parassem de apoiar a Ucrânia ou se tornassem indiferentes ao conflito, eles têm se mostrado completamente ineficazes em fazer isso. Isso mostra que não teriam como conseguir mudar a eleição de 2016, mesmo que quisessem. Mas há quem diga que os russos tiveram sim sucesso no que eles pretendiam em 2016. A questão é que o objetivo deles, com as poucas intervenções reais comprovadas, nunca foi eleger Trump, mas sim dar motivos para os democratas acreditar que eles haviam interferido. Os russos sabiam que não tinham essa capacidade. Tanto é que, como documentado, eles também fizeram algumas poucas intervenções no sentido de eleger a Hillary Clinton. O objetivo deles era: quem quer que ganhasse a eleição americana em 2016 teria elementos para acusar o outro lado de conluio com os russos. De fato, os democratas morderam a isca de forma extrema, com muita força mesmo. Morderam com tanta vontade que se torna imperativo pensar: será que não são eles de fato que têm uma proximidade maior com os russos? No mundo inteiro é a esquerda que tipicamente apoia o regime autoritário de Putin. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!